Olá, olá, amigos. Tudo bem? Bom, continuando aqui, estamos falando um pouco sobre a origem dos anjos. Inclusive, essa playlist, né, do YouTube está como Entre Céu e Terra. Nós falamos um pouco num vídeo passado a respeito da quantidade. Hoje nós vamos estar falando a respeito da classificação de anjos, né? Que é classificado entre bons e maus. Obviamente que a variedade é imensa, obviamente que as coisas não são bem aquilo que a gente tem, né, na nossa mente, mas a classificação deles com relação ao seu caráter, né, é bons e maus. Tá bom? E nós vamos saber então, por enquanto aqui, alguns versículos para que a gente possa estar conversando, levando adiante essa conversa. Agora, mais adiante nós vamos começar então a tratar a respeito, né, dos bons, quem são, e dos ruins, quem são. Tá? Agora nós vamos ver o julgamento de Deus sobre a vida desses anjos lá num passado bem atrás, bem lá atrás, antes da criação humana. Nós vemos então aqui que esses anjos, existiu uma rebelião entre eles, liderado por um sujeito chamado Lúcifer, e ali ele queria estar ao lado de Deus, ou no mínimo estar ao lado de Deus, ser tratado como Deus, né? E poder, até mesmo se possível, tomar o trono de Deus, que essa não era bem, quando você lê aquele texto, você percebe que ele quer ser semelhante ao Altíssimo, ou quer estar no lugar, ou queria estar na mesma posição que está Jesus, né? Sendo filho de Deus, ele queria o seu lugar ali, porque ele achava que ele merecia, né? Mas houve então essa rebelião, houve então essa batalha, e nós vemos aqui em 2 Pedro capítulo 2, verso 4, que diz assim: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo final, né? Então, mas esses anjos já foram julgados, tá? De uma certa forma, eles vão receber a condenação deles no juízo final. E aqui também Judas, né? Judas, verso 6, para muitas vezes as pessoas falam assim, mas por que você não falou capítulo? Porque Judas tem um capítulo só, né? Então, verso 6, você já vai direto no verso, né? Diz assim: e os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Tanto Pedro aqui como Judas concordam, né, que há, na verdade, uma categoria, uma quantidade de anjos, uma classificação deles que já está condenada e já está preparada para o juízo final e o inferno, que aqui já disse que ele já vai direto, tá? Agora nós temos uma outra categoria que trabalha pró o reino de Deus, não contra, né? Nós vemos aqui em Mateus 25, 31, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Nós vemos aí uma quantidade de anjos que estão preparados para o inferno, reservado para o dia do juízo, né? Mas nós vemos alguns anjos que estão ao lado de Cristo. Diz assim, olha, mas todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então nós percebemos então que há uma separação entre eles, né? E há um trabalho, um ofício de verdade para aqueles que preservaram, que estão, né, na presença de Deus e que quiseram estar, porque eles tinham também livre-arbítrio, né? Eles resolveram ou escolheram estar lá. Nós vemos em Lucas 9, 26, que diz assim: pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, né? Dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória
e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Você percebeu aqui então que há uma classificação. Os bons, que estão ao lado de Cristo, trabalham em prol do reino, que estão ao lado de Deus, trabalham em prol do seu reino. E nós vemos também aqui anjos que estão debaixo de obediência, debaixo de maldição, debaixo de júdice, debaixo de juízo, esperando o dia da manifestação de Deus para fazer o julgamento final de homens e anjos, tá? E nós vemos também Jesus falando que o inferno é preparado para o diabo e seus anjos. Então nós percebemos que aí então há um final para cada uma dessas classificações. Os bons continuam ao lado de Deus e os ruins vão ser colocados debaixo de júdice eterno de Deus, de juízo eterno, coisa que eles já estão, e ali eles vão estar para todo sempre, aonde o fogo não se apaga e o verme também não morre. Era isso que Jesus queria dizer com relação a inferno. E outra coisa para vocês entenderem, inferno não foi feito para homens, tá? Inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas, obviamente, no julgamento, as pessoas que quiserem permanecer ao lado desse ser que manipula, que faz comércio de almas de homens, que destrói homens, que faz com que tudo que na verdade está na presença dos homens o destrua, até o seu próprio bem, até aquele que é bom acaba matando a gente, né? É um mundo que a gente percebeu, né? Que a gente percebe que ele está debaixo também de um juízo de Deus, mas Deus deu saída aos homens, que é Jesus Cristo, mas aos anjos não. Então é muito importante você entender isso e guardar isso em seu coração, tá bom? Nós vemos os anjos em toda a Bíblia Sagrada, os anjos bons trabalhando em prol do reino de Deus. E como diz ali em Hebreus, né, 1,14, são espíritos e eles trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Quer dizer, existe um trabalho e é auxiliado por esses anjos. Esses anjos não pregam o evangelho, mas os pregadores do evangelho são guardados, são, enfim, guiados, são até mesmo curados por esses próprios anjos de Deus, que são seres celestiais, soldados de Deus e que estão para auxiliar no mundo todo o reino de Deus aqui no mundo. Tudo que concerne, que está ligado ao reino de Deus, eles estão trabalhando em prol da vitória, em prol do sucesso do reino dos céus, tá? Esses anjos estavam com Jesus no deserto, quando ele estava em jejum e em oração. Esses anjos estavam com Jesus no jardim do Getsemane, quando Jesus estava gemendo, já de dor antecipada, dor psicológica, uma dor tremenda que ele estava sentindo antes de ser colocado ali na cruz do Calvário. Esses anjos estavam em todos os lugares e ao mesmo tempo servindo aos discípulos, aos apóstolos, quando eles estavam nos seus momentos mais difíceis, estavam pregando o evangelho. Esses anjos traziam mensagem direto aos apóstolos, aos discípulos, que verdadeiramente trabalhava em prol do crescimento do reino dos céus. Enfim, nós temos uma quantidade imensa de anjos trabalhando em prol do reino dos céus, tá? Nós pregamos a mensagem, anunciamos a mensagem, mas os anjos estão caminhando como soldados celestiais juntamente conosco, fazendo com que essa terra se torne um Manaim, uma manifestação, o descer e o subir dos anjos, como disse Jesus em João capítulo 1, verso 51, de anjos subindo e descendo para os céus. Quer dizer, a partir de Cristo, os céus foram abertos poderosamente, novamente, e podemos voltar a Deus, se assim quisermos. E somos auxiliados por seres poderosíssimos diante dos seres humanos, diante de Deus e diante de todos. E os demônios trabalham contra o reino. Eles têm
um chefe, um líder, né? Um valente, que era valente até Jesus, depois acabou perdendo essa batalha e acabou sendo despojado. Ele não tem mais nada, mas ainda tem o engano, né? Ainda tem a sedução, ainda destrói seres humanos, que a gente vê todos os dias isso acontecer, tá bom? Espero que você tenha entendido, tenha gostado. No próximo vídeo estamos aí novamente trazendo a continuação disso em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Até lá.